se você nunca precisasse de dinheiro. Ame como se você nunca tivesse sido magoado. E dance como se ninguém estivesse te observando. O maior risco da vida é não fazer nada. Texto de Marta Medeiros. Eu sou Raquel Mocelin, cerimonialista, advogada, mãe, esposa e agora apresentadora. Esse é o nosso podcast A Caminho do Altar, que traz muitas notícias, muitas mensagens. E hoje eu estou com uma pessoa aqui incrível, que é a Priscila Anjos, da Demicon, para falar com a gente e ajudar como organizar e realizar o seu sonho. Não é isso, Priscila? É isso aí. Olá, que prazer enorme estar aqui com você. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. E é sempre bom a gente estar conversando e mostrando para as pessoas um caminho diferente de como se programar e realizar. E me conta uma coisa, você não é... Nós gravamos aqui em Niterói, né? Você não é carioca, veio de Curitiba, né? Quanto tempo já morando no Rio? 3 anos nessa cidade maravilhosa, niteroense de coração. E você veio especificamente por causa da Demicon? Vim especificamente por causa da Demicon. Viemos aí com esse objetivo de disseminar a marca e me instalei e por aqui estou. Que bom, que bom. E tem a sua mãe também maravilhosa, que agora está em São Paulo, não é isso? Exatamente. A gente trabalha com um formato de licenciamento de marca, então a gente está em expansão, né? Expansão da empresa pelo país e temos essa missão e agora ela foi para São Paulo, falando um pouquinho mais de Demicon também com o escritório físico e morando lá. Pri, me fala uma coisa, como que é essa questão de que hoje a gente pode fazer consórcio para planejar o nosso casamento? Queria que você explicasse um pouquinho, porque tem pessoas que conseguem se programar com muito tempo, tem gente que não consegue. Como que é esse trabalho de vocês? Até pegando um gancho no texto que você usou ali da Marta Medeiros, eu acho que a pior coisa é a gente não fazer nada, né? E às vezes nessa ânsia da pressa, da velocidade, as pessoas acabam se prendendo a um estilo só de aquisição, de compra, de planejamento e esquecem de buscar, ou também por falta de informação, outras vias. Dentro disso a gente tem o consórcio, né? Então, hoje o consórcio, ele traz uma ideia de crédito sem entrada e sem juros. Já existe há mais de 60 anos, né? Mas ainda assim... eu achei que só podia fazer consórcio de carro, né? Depois você hoje tem de apartamento, de imóveis. E essa história do casamento... É novo isso? É um projeto novo? Exatamente. Não é necessariamente novo, ele já existe há algum tempo, mas a ideia ainda ela é nova. Acontece que a gente acaba, que nem eu falei, ficando muito na dinâmica de banco, de empréstimo, de guardar dinheiro embaixo do colchão, do cofrinho, do sogro, da sogra, e a gente não busca, né? Eu acho que é mais a falta de informação mesmo, e a Demicon, vem trabalhando isso massivamente com marketing para tentar informar e mostrar mais uma via de planejar e realmente conquistar. Eu acho que a gente traz essa ideia de aquisição, então vamos falar do casamento, que é o sonho, né? De um planejamento inteligente. Então é uma compra inteligente, onde a gente entende o valor, tamanho do sonho, o que o casal consegue aportar mensalmente e a partir daí traçar planos para que o sonho se concretize e saia de fato do papel. Sim. E aí, como que costuma ser essa abordagem? O casal vai até o seu escritório, conversa, você orienta, ou a pessoa liga, você tem outras... É diretamente com você? Como que é feito isso? Hoje a gente tem presença nacional, então a gente trabalha de diversas formas. Tanto online quanto reunião presencial, com a ideia realmente de sentar com o casal. Então vamos falar especificamente de casais, né, que nos procuram com um sonho do casamento. A gente tenta entender o planejamento e, claro, às vezes a gente... O que é o legal do consórcio? Que você consegue planejar
a partir de R$262 por mês. Então, R$262? R$262. Então, a pessoa que só conseguir juntar R$262 por mês consegue casar. Exatamente. O que a gente Conta vai aí entender? pra gente isso aí, gente. Muita atenção nesse momento, hein? Não são 2 milhões, 2 mil reais, são R$262. Exatamente. Então, então a gente já traz aí uma coisa que as pessoas não entendem e não sabem. Ao não saber, acabam se bloqueando e não fazendo nada. Né? E o não fazer nada é o quê? Contar com o acaso ou acabar indo buscar um financiamento em banco com altas taxas de juros, coisa que a gente não tem. Então, como é que funciona necessariamente, quando a gente está falando de casais buscando realizar o sonho do casamento? A gente vai entender o orçamento mensal. Então, o que esse cliente, o que essa família, né? O que esse casal tem disponível mensalmente e adequar isso ao valor de uma carta de crédito. Claro que sonho não tem limite, né? Sim. Mas a gente precisa entender o que a gente consegue pagar mensalmente para adquirir e atingir esse sonho. Por não saber desse meio de planejamento, as pessoas acabam não fazendo nada. E o que é legal quando a gente está falando de um consórcio? É um planejamento que a gente tem um início e um fim, mas a gente consegue ter estratégias no meio do caminho. Então, vamos dizer ali, a gente vai se planejar em 24 meses, em 30 meses. No meio do caminho, a gente tem estratégias de o que a gente chama de lance. É uma forma de você adiantar parcelas, e isso tudo, eu ou a minha equipe de consultores está 100% disponível para auxiliar durante todo o processo. A gente consegue ofertar esses lances e adiantar esse crédito, né? Porque o consórcio nada mais é que um crédito futuro. E para isso a gente vai pagando em pequenas parcelas por mês. Então, por falta de conhecimento, as pessoas acabam não fazendo nada. E às vezes a gente encontra alguns casais que por N motivos não conseguiram iniciar, e você vai olhar, e esses 24 meses, 2 anos que a gente se viu, o que vocês fizeram para atingir aí esse sonho do casamento? E na maioria das vezes, a gente entende como é o perfil do brasileiro, como a gente lida com as nossas finanças, por N motivos, né? De às vezes até ter outras prioridades, não fazem nada. Então, entre não fazer nada... E acaba não conseguindo realizar esse sonho do casamento, né? Exatamente. Qual costuma ser o prazo de um consórcio para casamento? Tem um prazo mínimo desse consórcio e um prazo máximo ou não? A gente trabalha com prazo máximo de 45 meses. Quando a gente está falando de mínimo, você pode, por exemplo, contratar uma carta de crédito hoje e ser contemplada por que a gente chama de sorteio no mês que vem. Então, existe essa possibilidade também. Aí a gente traz o sonho que está lá no futuro para um momento presente, simplesmente se planejando. Então, eu acho que o que a gente traz aqui é o planejar. Sim. Né? Então, a gente realmente colocar ali, a gente sentar com o casal, desenhar a estratégia do que tem de dinheiro disponível, tanto para esse formato de lance quanto para pagamentos mensais, e concretizar de fato o sonho. Então a gente faz nada mais do que tirar o sonho do papel, né? Porque se você considerar 45 meses é pouco, né? Não é. Claro que hoje a gente tem formatos de casamentos que são organizados em 1 mês, em 3 meses, mas aquela pessoa que quer se organizar bem direitinho, que não tem a verba, né, ali à disposição para fazer, e tem aquele sonho de fazer a festa em si, e o consórcio é para a festa, é para todo o evento em si, ou a pessoa usa como quiser? Como que normalmente é essa orientação? A gente consegue para todo o evento em si. A gente faz pagamento por nota fiscal. Então, desde o fotógrafo, ao cerimonialista, ao ambiente, aos doces, à estrutura, a gente consegue fazer o pagamento geral. Ah, que maravilha! E quanto seria, assim, basicamente, uma pessoa que faz um consórcio desse, nesse valor de R$262, num final de 45 meses, mais ou menos, quanto aí que ela conseguiu acumular, se ela for até o final, não for contemplada ao longo desses meses? O que é legal do crédito do consórcio? Anualmente, a gente tem uma atualização por correção do que a gente chama de INPC,
O que significa isso? A gente precisa acompanhar a inflação. Porque você concorda comigo, se hoje eu faço um orçamento dos doces, do bolo, do espaço, ele não vai ser o mesmo daqui 30, 40 meses, Exatamente. né? Então, a gente tem essa atualização do crédito para garantir o poder de compra do casal que está contratando, né? E isso a gente faz projeções anuais. Então, a gente tem créditos a partir de 15 mil. Então, a partir de 15 mil, a gente já começa a fazer aí o planejamento, a depender do sonho de cada um. E, claro, tudo isso a gente vai sentar e estruturar junto com cada casal. Porque, às vezes, algumas pessoas têm só o valor da parcela mensal. Sim. E eu tenho outros casais que têm metade do valor e querem acelerar o processo e não pegar nenhum crédito de banco. Então, a gente consegue também estruturar com quem tem metade ou com quem tem só a parcela mensal. Entendi. E aí, se a pessoa for contemplada, isso é maravilhoso, né? Porque ela pode antecipar, que era o que você estava falando, esse sonho, e depois continua com aquelas parcelas. Exatamente. Até o prazo ali dos 30, 45 meses. Isso. No caso, 45 meses é o máximo. 45 no meses caso é o máximo. do casamento. Do casamento, né? Gente, achei isso maravilhoso. Então, é um meio de, que nem eu falei, tirarmos o projeto do papel. Sonhar é muito bom, mas realizar é ainda melhor, né? Com certeza, com certeza. Realizar é ainda melhor, porque muita gente deixa de realizar e tem esse sonho, principalmente da mulher, né? Nossa, eu quero o meu vestido de noiva, eu quero muito isso, e depois a pessoa acaba ficando frustrada. Então, é uma forma dela estar fazendo uma economia, de juntar isso e assim... Uma dúvida que eu tenho, a pessoa que não tem nenhuma formação na área de economia, finanças, não entende nada de consórcio, ela consegue participar, assim, de um consórcio para juntar esse montante para fazer o casamento? Como é que é esse trabalho dentro da empresa de vocês? Ótimo, essa pergunta é maravilhosa. A gente tem tido hoje uma chuva de informações de investimento, de formas de crédito tão grande que isso acaba bloqueando, às vezes, a gente de iniciar algo simples. Então, eu tenho brincado que esse é o ano do arroz com feijão. O que é o ano do arroz com feijão? Vamos voltar para o básico? Vamos voltar para o básico. A gente acaba tendo tanta ideia mirabolante e fazendo tanta coisa que a gente acaba não fazendo nada por ter complexidades de informação, enxurradas de informação, YouTube, podcast de como eu invisto, como eu multiplico meu dinheiro, coisas verdadeiras, outras nem tanto, não, né? Pois é, muitos cursos que a gente não sabe, né, no que pode confiar. Exatamente. Então, a gente tem até usado o termo, vamos sair usar o consórcio para sair do sedentarismo financeiro. O que é sair do sedentarismo financeiro? É como se a gente tivesse a mentalidade hoje, né? Eu vou começar a correr. Então, amanhã eu não vou estar correndo 20 quilômetros. Ah, com certeza. Né? Nem 2. Uma sedentária correr 20 quilômetros não vai. Então, a gente traz o consórcio para essa ideia. Vamos começar do básico? O que é o básico? É eu entender quanto eu posso dispor mensalmente para atingir X objetivo, né? Para atingir o meu casamento, para atingir um carro novo, uma casa nova, uma casa maior, uma casa própria, né? Então, a gente passa aí por várias frentes e todo o período da vida do cliente e, às vezes, as pessoas estão com esse excesso de informação, que eu falei, que acabam pulando etapas e não conseguem fazer o básico. Então, o consórcio, ele é esse básico. É você ter uma poupança programada, a gente até brinca que é boleto do bem. O que é um boleto? Um boleto do bem é um boleto que te faz ter uma programação financeira de um investimento. E aquilo ali é teu, né? Porque, vamos combinar, qual a porcentagem da população brasileira hoje que tem a pontualidade e a disciplina de guardar todo mês o dinheiro para um objetivo X? Então, eu quero meu casamento, eu vou fazer X. Sempre acontece uma fatalidade. Eu não tenho a menor ideia, mas deve ser baixíssimo esse índice. Priscila, como não entrar em dívidas? A gente veio falando até agora de uma palavrinha mágica, que é o planejamento. Então, quanto mais a gente conseguir se planejar,
menos a gente vai ter que recorrer a crédito imediato. E o crédito de imediato, que é a recorrer a um empréstimo, às vezes até cheque especial, né? A gente sabe que ao adiantar um sonho, trazendo aí uma dívida, depois o casamento, que era um sonho, pode se tornar um pesadelo, né? Exatamente. Então, acredito que o planejamento, ele faz com que o sonho seja duradouro. Porque a gente acaba cruzando com muitos casais que, por quererem adiantar o sonho, por não se planejarem, acabam trocando ali os pés pelas mãos, entrando em dívida de cheque especial, de cartão de crédito. E a gente sabe que os juros são altíssimos, né? Isso gera muito conflito no casamento e muitas pessoas se separam por causa disso, né? Que não aguentam ali, porque vai muito além só da preparação do casamento. Depois você tem todo o gasto, né? E vocês entram nisso também, o consórcio para outras... Quais as outras coisas, assim, que eu não consigo nem pensar que você pode usar o consórcio hoje? Além de carro, a casa, o casamento... Exatamente. O que é bacana do nosso produto, né? A gente trabalha com dinheiro. E o dinheiro ele vai entrar em todas as etapas da vida. Então, existem alguns casos, vários casos, que eu tenho de clientes que o cliente era solteiro, virou o meu cliente em busca de um veículo, comprou o veículo, começa a namorar, quer comprar imóvel. Então, a gente já passa para a parte do planejamento do consórcio imobiliário. Tá planejando a parte imobiliária, às vezes o casamento vem antes ou depois, a gente estrutura isso, né? A gente também tem dentro do consórcio, que já aconteceram de casos de clientes, utilizarem para fertilização in vitro. Mentira! É mesmo? Então a gente vai lá do início da vida de solteiro até também por que não, né? O planejamento dos filhos. Então, mas aí como se chama esse consórcio? Como que é o... Entra também dentro da categoria do que a gente chama de consórcio de serviço, que engloba toda a parte de serviço, né? A gente sabe, não é tão... Está começando a ficar mais disseminada agora, mas a fertilização in vitro, ela é uma forma de fertilização que tem um custo elevado. Sim. E muitas vezes demanda de planejamento também, né? Por ter esse custo elevado e fazer parte do sonho do casal. Sim. Então, a gente também tem clientes, né, casais que optaram por consórcio por fertilização in vitro. Então, a gente passa... Não tinha a menor ideia disso. Exatamente. Nossa. Porque a gente trabalha com, como eu falei, dinheiro. E o dinheiro a gente vai encaixando em diversas partes ali da vida do cliente. E também acaba tendo o pai que passa para o filho, então casou. Não é o meu caso ainda, né? Porque vai demandar um pouco mais de tempo para o filho desenvolver e virar meu cliente, mas eu tenho casais que os filhos buscam, porque vão se casar também e querem planejar um imóvel. Também tem uma outra coisa bacana dentro aí da vida do planejamento familiar, sim, que é a estruturação ali do planejamento para o estudo dos filhos. Então, eu tenho casais que... Como que funciona esse do estudo? Eu não sei. Eu tenho casais que já têm um filho, passa 1 ano, 2 anos e tem como sonho. Aí vai definir se vai ser concretizado ou não, né? Mas como sonho o filho fazer uma medicina, por exemplo. E a gente sabe que hoje os custos para ter um filho estudando medicina e às vezes precisa mudar de cidade, a gente acaba englobando tanto o estudo... Se for particular e na mesma cidade, uma faixa de 10, 12 mil, uma faculdade de medicina por aí. Imagina. Exatamente. Mais o custo de transporte, alimentação, isso é particular no caso, né? Exatamente. Que a gente está falando. Então, por que não também já começar esse planejamento? Tanto do estudo aqui no Brasil, quanto fora do país também, a gente consegue pagar esses custos, né, através do planejamento do consórcio. Então, a gente pega todas as etapas ali da vida de um casal mesmo, de quando ainda não é um casal, até o momento que tem filhos e vai para o mundo, né? Eu tô achando incrível isso, porque eu não imaginava fertilização in vitro. Para mim, o casamento já é uma novidade. A pessoa poder conseguir pagar, ter essa possibilidade de pagar o seu casamento através de um consórcio. E muito mais agora, sabendo da fertilização, essa questão de colégio, da faculdade, eu já havia
ouvido, mas eu não sabia exatamente como que funcionava. Mas aí fica na família, né? Exatamente. A gente acaba virando aí o consultor financeiro, né? De aquisições da família, porque a gente utiliza o consórcio realmente como uma ferramenta de aquisição. Porque quando a gente fala hoje até da compra imobiliária, por exemplo, a gente tem 3 formas de comprar um imóvel. À vista, nem todo mundo tem essa possibilidade, a gente já sabe disso. A gente tem o financiamento, que também todo mundo já está cansado de saber que você vai contratar um imóvel e vai pagar 3. E a gente tem a terceira via, que é uma via antiga, mas ainda não tão disseminada, que é o consórcio. Com o consórcio, você não vai pagar a entrada e também não vai ter juros. A gente tem uma taxa de administração anual, falando de ADMCOM, que é 1,2 ao ano, então ela é muito baixa. Muito baixa. Só que isso tem um custo, que aí vai depender de cada casal avaliar esse custo, que é o quê? O custo do planejamento. É um custo ruim? Não. Mas nem todo mundo está preparado para se planejar. E quando a gente fala de preparado, é realmente psicologicamente, né? É porque hoje as pessoas têm muita pressa, né? Aí é tudo que você pensa assim, é para daqui a 1 ano, é para daqui a 3 anos, é para daqui a pessoa fala, nossa, tá muito longe. Quando você vê, passou assim. Exatamente. Que a pessoa acaba quebrando esse planejamento por achar que vai ser longo demais, que vai demorar muito, e no fundo não é. Tem como se organizar completamente. Eu achei incrível sobre a questão da fertilização in vitro. E muita gente usa. Muito. A gente está começando a disseminar mais isso até em marketing, mas a gente já tem uma busca bem interessante aí no país, né? Com o consórcio da ADMCOM para essa finalidade. Priscila, eu quero te perguntar, tem algum segredo dos clientes da ADMCOM, assim, porque eu sei que todo mundo que fica na ADMCOM não sai mais, é todo mundo apaixonado, mas assim, sei lá, você já revelou tantos segredos aqui para mim, o que você diria? O segredo tcharam, não tem segredo. A gente vive numa sociedade onde a gente não aprendeu nada sobre planejamento financeiro. Então, nada mais comum e normal, infelizmente, do que a gente adiantar sonhos, adiantar projetos financeiros, tomando vias não tão favoráveis para o nosso orçamento. Então, a gente tem o produto realmente como uma forma de disseminar um planejamento financeiro familiar. A nossa cultura da empresa é mente aberta. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir abrir a mente, conscientizar a população como um todo no Brasil, e essa é a nossa ação, né, que a gente faz diariamente, de mostrar uma terceira via, vamos chamar assim, de utilizar o crédito do consórcio como uma ferramenta de investimento e construção do patrimônio familiar. Que as pessoas têm muita pressa, né? Ninguém quer esperar 45 meses, 30 meses. A pessoa quer, tipo, não, quero isso daqui a 1 mês, quero isso daqui a 2 meses. E realmente a alma do negócio, como se diz assim, é o planejamento, né? Exatamente. E aí, com isso, ela planeja o casamento, ela consegue planejar a vinda de um filho, caso esse casal tenha essa dificuldade, como você colocou aí, que para mim foi uma super novidade isso. Não tinha a menor ideia sobre a inseminação in vitro, de estar participando dentro de um consórcio. Olha que loucura isso, gente. Exatamente. Que loucura e que coisa boa, né? Poder trazer isso, assim, para as pessoas. Nossa, eu estou muito feliz que você está aqui e contando isso, que para mim está sendo muita coisa nova, e imagina a quantidade de pessoas que hoje devem estar pensando assim, meu Deus, já posso organizar meu casamento. Exatamente. Eu digo muito para os nossos clientes, né, que a gente precisa escolher o nosso difícil. E o que é escolher o nosso difícil? Não sei. No primeiro momento, pode ser difícil a gente ter que esperar um pouquinho mais, planejar com um pouco mais de tempo, mas não ter nenhuma dificuldade financeira. Então, o que é mais difícil para o casal? Esperar o momento do casamento, de uma contemplação, de ter um crédito sem juros, ou transformar aquilo que a gente já falou, né? O sonho em um pesadelo. Um pesadelo e ficar brigando o antes, o durante e o depois, né? Exatamente. A gente sabe que questões financeiras hoje, no mundo,
são questões de trato psicológico, né? Sim. Muitas pessoas acabam terminando o casamento, enfim, tendo brigas intermináveis. Nossa, muita gente se separa por causa de dinheiro. Nós tivemos aqui uma consultora financeira, a Maria José Feres, e ela falou bastante também sobre isso, e falou, é um dos maiores motivos hoje de separação, além de traições e tal, mas hoje um dos motivos de separação são as questões financeiras. E nós não havíamos falado sobre consórcio, estávamos esperando sua vinda para poder trazer aí todas essas questões maravilhosas. Eu estou muito feliz. A gente tem um momento aqui no nosso podcast que a gente chama de Momento Bem Casado. E aí a gente tem a nossa querida Roberta Castro, que é uma parceira nossa, que ela mandou um presente para você, um bem casado. Eu vou te entregar aqui agora. Uma delícia, tá? Maravilhosos. Obrigada, Roberta. Ai, que delícia. Obrigada. E aí a gente vai fazer uma brincadeirinha, que eu vou te contar 3 histórias. Histórias só pra gente brincar. Tipo, uma delas é fake news. E aí você vai junto comigo, eu também não sei qual é uma é verdadeira. Eu não sei qual é a verdadeira. E aí nós vamos tentar adivinhar juntas. É só uma brincadeirinha desse momento bem casado. Delícia. Pronta? Posso ler? Preparadíssima. Antes eu vou até dizer aqui para os nossos patrocinadores, apoiadores, agradecer a vocês que estão aqui com a gente e dizer que você pode ser um apoiador e um patrocinador aqui do nosso A Caminho do Altar. Vamos lá às questões. Primeira história. A noiva cobrou R$650 de cada convidado e disse, porque eu daria champanhe de graça. É isso. Ela cobrou de cada convidado R$650 como, sei lá, tipo prenda, né? Como se fosse pessoa pagando a entrada no casamento. Será isso, gente? Olha, pode ser que sim. Pode, né? Aqui a gente não costuma ver isso não, mas os casamentos chineses têm isso de juntar o dinheiro, as pessoas vão à festa e pagam o casamento. Uhum. Segundo, os noivos acabaram gastando mais do que o previsto e viram que não teriam dinheiro para a lua de mel. O noivo quis surpreender a amada e vendeu o carro para pagar a viagem. Ela acabou brigando com ele e o casamento quase não aconteceu. Eu te amo, mas também amava aquele carro, disse ela. Eu acredito. Se tivesse um consórcio da Demicon, ela tinha o casamento, o carro e continuava com o marido. E a lua de mel. E a lua de mel também. Terceira história. De acordo com uma tradição, bom, as tradições são as mais difíceis, porque nunca tem como a gente saber. Às vezes, quando eu leio uma aqui de tradição, eu juro que não é verdade, quando eu vejo é verdade. De acordo com uma tradição, os convidados devem colocar dinheiro no bolso do noivo na saída da igreja, sem que o noivo perceba. Isso traz sorte para o casal e para quem deu o dinheiro também. Mas caso ele perceba, é um mau sinal. Nossa, mas esquisito, né? Se ele já sabe que é uma tradição... Eu acho que hoje as pessoas, elas estão tão ligadas também nessa coisa do dinheiro, que se receber o dinheiro e saber que vai ficar mal, talvez nem vai falar. Pois é, tem isso. Bom, Priscila, qual você chutaria? Qual dessas histórias é a única que para você é verdadeira? Eu também não sei, tá? Olha resposta. Só, para mim, eu acredito que seja a segunda, porque eu já vi isso acontecer, hein? Eu já vi isso acontecer. Já recebi até clientes tentando solucionar esses problemas similares. Tentando solucionar o casamento ali, salvar. Eu quero casar, eu quero carro, a minha esposa quer essa casa e eu preciso comprar esse imóvel, o que eu faço? Então eu acredito muito nessa no segundo. É uma realidade. Bom, eu achei esse também. E agora esse primeiro aqui, que a noiva cobrou R$650 de cada convidado, não tá mole não, hein? Eu vou votar no primeiro. Eu vou no segundo. E a Priscila vai no segundo. Acertei? Mas eu tava até achando que era a segunda, sabe? Porque tem a ver, assim, com a história, né, do consórcio. Eu tava até achando que poderia ser essa. Hoje tudo é válido, né? Hoje tudo pode ser real. Pois é, a gente nem sabe, né? E as pessoas estão tão loucas também, a mentalidade. Mas não deixa de ser, assim, um assunto importante que a gente levantou aqui, que foi o que você falou. Com o planejamento, ela não perderia o noivo, faria o casamento, faria o planejamento total e estariam bem. E ainda até planejaria aposentadoria.
Exatamente, que com o né? consórcio a gente consegue estruturar o que a gente chama, que é da Demicon, né? Chancelado pela Demicon, aposentadoria imobiliária. São pessoas que gostam de viver de renda de aluguel e utilizam o consórcio como ferramenta para multiplicar e maximizar e potencializar ainda mais esse recebimento de aluguel para o futuro, porque a gente sabe que não dá para contar com previdencialismo, né? A gente precisa ter Sim. outras frentes de aposentadoria. Como que funciona esse? Eu fiquei bastante interessada. A gente... Produção, vamos desligar aí que agora o papo aqui... Fala, Pri. A gente utiliza o consórcio como ferramenta para construir uma aposentadoria imobiliária. O que significa isso? É, através do consórcio, comprar imóveis onde a gente tem uma parcela muito baixa de consórcio imobiliário, né? Onde o inquilino vai pagar a parcela do consórcio. Com isso, você consegue maximizar o volume aí de imóveis e ter uma aposentadoria tranquila através da alocação imobiliária. A gente tem hoje plataformas de aluguéis com rentabilidade super interessantes. Então, quem gosta de aposentadoria através de imóvel, gosta de viver de renda de aluguel, consórcio é uma ótima ferramenta para isso. Gente, eu tô assim impressionada. Vou precisar marcar uma consultoria sozinha lá com você para você ficar me explicando cada um desses detalhes. Porque é muita coisa, realmente é muito abrangente, é muito bom. Incrível, incrível. Eu amei. Né? Maravilhoso, maravilhoso. Priscila, eu faço uma pergunta para todos os nossos convidados e aí eu gostaria de saber a sua opinião. Não tem agora a ver com a Demicon, quer dizer, não sei, né? Às vezes a gente faz algum link. Casar para quê? Para ser feliz, para ter paz, para ter um companheiro para a vida, né? A gente falou aqui tanto de futuro, tanto de planejamento. E o casamento em si, ele é um planejamento, mas o amor não, né? Exatamente. Então, eu acho que casar é amar, é ter paz, é ter um parceiro para a vida toda. E nada melhor do que estruturar tudo isso com um planejamento, né? Exatamente. Ai, que lindo. Obrigada. Hoje nós temos parceiros nossos que nos mandaram mais presentes. E além dos bem casados, eu vou te entregar aqui também. Esse aqui é da Mariana, da Casa das Latas. Não sei se você conhece a Casa das Latas aqui em Niterói. Ela tem cada coisa maravilhosa. Abre para mostrar aí pra gente. Vamos ver. Eu adoro a linha deles. Sim. E é tudo lindo, né? A embalagem. Eu adoro presentear os curitibanos e os paulistas com as latas de Niterói. De Niterói. Que legal. Ai, que delícia. Eu amo café. Ai, que bom. Então teve tudo a ver. Delícia, adorei. Tudo a ver. Presente maravilhoso. E aqui é um presente da Mari Ferreira, que ela é doceira e mandou esses docinhos especialmente para você. Que delícia! Ainda hoje bem... você vai sair daqui recheada. Exatamente. Ainda bem que eu abri um espaço e não tô de dieta. Ai, que coisa linda! Olha, maravilhoso, amei. Vou ter que dividir com o marido. O marido quando tá chegar vendo? em casa. E vai ficar gravado, e vai ficar gravado. Não tem como chegar em casa e esconder. Casar é isso, dividir o docinho. Dividir o docinho, pois é. Quem Priscila, ama, divide. Quem ama, divide. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada por tirar nossas dúvidas, por esclarecer coisas que eu nem poderia imaginar. E imagino que muitas pessoas também. E quais são as redes sociais para falar com você, para falar com a sua empresa, para quem quiser contratar um consórcio, tirar dúvidas? Como que a gente encontra? Pode me chamar no meu Instagram, que é @ppriscilaanjos, e também no @demiconniterói. @Demicon Niterói. Isso. Tá ótimo. E aí, ali a gente já consegue te achar para esclarecer as dúvidas e contratar, se quiser, um consórcio, né? Exatamente. A gente, tanto eu quanto a minha equipe, vai estar disponível para prestar uma consultoria completa. Muito obrigada, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos apoiadores, patrocinadores, a você que está aqui com a gente no YouTube, nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. E dizer que esperamos vocês nos nossos próximos podcasts A Caminho do Altar. Um buquê de amor e um beijo para todos vocês. Obrigada. Eu vou precisar fazer uma pausa, porque eu me perdi aqui nas perguntas, porque eu fiquei tão interessada que eu fui falando. Estou esperando a ação.
Sabe por quê? Porque se eu ouvir elas falando, ver a moto passando, o barulho daqui, eu vou junto com a mosquinha que passou aqui. Também. É casada, né? Aham. Eu fiquei na dúvida agora.